Meus amores, uma boa tarde, né? Era para fazer o vídeo de manhã, só que hoje eu recebi na minha casa uma visita muito especial, né? De um irmão meu que tá com tempo que eu não via ele, né? E ele veio, aí foi por isso que eu não fiz esse vídeo de manhã, né? Que eu tava conversando com ele, né? Então, assim, meus amores, aí eu vou fazer vídeo também, eu vou, como ele veio, eu vou mais ele pra casa de outra irmã minha, entendeu? Aí vou passar um pouquinho, mais 2, 3 semanas por lá, para depois eu retornar pro mesmo canto onde eu faço o vídeo. Se Deus permitir, né? E, e lá também irei anunciar nas outras igrejas evangélicas a vinda de Jesus, porque Jesus está próximo, Jesus está prestes a voltar e Jesus conta comigo. Eu jamais sou o que uma pessoa de chegar, virar as costas logo para quem? Para Jesus, jamais, meus amores. Só que, meus amores, eu vou, assim, não vou deixar de gravar vídeo, não. Todo dia eu vou soltar vídeo pra vocês. Mas, assim, no mesmo no canto onde eu sempre solto, né? Quando vocês verem canto diferente, porque eu tô em casas diferentes, entendeu? Só tô avisando pra vocês que vocês já estão acostumados a ver aqui o coisa da minha casa, a minha cozinha. Então, mas isso também não vai empatar de eu fazer a palavra de Deus, entendeu? Meus amores, eu li pra vocês, eu fiz um vídeo ontem, enorme de grande, falando de que o Ezequiel 33. Meus amores, Ezequiel 33, esse versículo, meus amores, pra falar a verdade, ele é enorme de grande. Deus fala tanto nesse versículo, glória a Deus. Tá falando sobre o quê? Sobre o ímpio e sobre o atalaia. Primeiro, o que é atalaia? Atalaia somos nós que prega a palavra de Deus. Nós somos chamados na Sagrada Escritura como atalaia, como profeta, como servo enviado de Deus, entendeu, meus amores? E Jesus, próximo a vir, Jesus fez o quê? Jesus levantou uma pessoa para falar com a nação. Mas, meus amores, eu prestei atenção que no livro nesse mesmo livro aqui, tem algo, vou procurar qual versículo para me soltar para vocês. Que Deus fala, né, que o profeta, quando ele tem um sonho, ele é o quê? Ele tem que falar para as pessoas. E essas pessoas que têm sonho são os verdadeiros profetas, mas não aquelas pessoas que pensam e soltam da cabeça delas, dizendo que é Deus. Não, meus amores. Profeta, aquelas pessoas que têm sonho, como José. José sonhou o quê? Que estava o quê? Acima dos seus irmãos, né? Aquele sonho de José. Então, assim, por quê? Porque Deus falou com ele através do sonho e ele entendeu o que era aquele sonho, entendeu? Aí, meus amores, Deus sempre falou com a humanidade através de sonho, não é através das pessoas abrir a boca e falar. Ele fala com a gente desde aquele tempo antigo, sempre através de sonho. E o que foi que Deus fez? Aqui no livro de João, está dizendo que ele ia levantar um profeta até o dia da vinda dele. Entendeu, meus amores? E Jesus me levantou nesse tempo, nessa geração, com sonhos. Sonhos da vinda dele, entendeu? Aí, por que eu vou chegar nigrecear perante a ele, né, meus amores? Vou soltar. Vou ler pra vocês aqui, ó. Eu gosto de ler para tirar dúvida de vocês, né? Se tiver dúvida, né? Que o povo sempre tem dúvida. Tem que ter dúvida mesmo, mas vocês têm que pesquisar as Santas Escrituras. Né? Não, Meira, eu tenho dúvida e ficar com a dúvida, não. Tem que tirar ela de você. Aonde, Meira, que nós vamos tirar? Nas Santas Escrituras. O que eu vou conversar com vocês está escrito, ó. É João 21. E o versículo... Johnny, meu filho, eu tô gravando. É João 21 e o versículo 21 também, que é Pedro, discípulo de Jesus, fez uma pergunta a Jesus. Preste atenção na pergunta que ele fez a Jesus, ó. Vendo Pedro a este, disse-lhe, Jesus, se Senhor, e deste, que será? Tá vendo? Pedro fez uma pergunta daquele discípulo que Jesus amava, do que seria dele. Olha o que é que Jesus vai responder para Pedro. Presta atenção, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Você está vendo? Jesus já declarou que quando fosse próximo à vinda dele, ele ia levantar alguém para falar com a humanidade, para falar com o povo. Tá escrito, isso aqui já se cumpriu, entendeu, meus amores? E sobre também dele, que tá nas Santas Escrituras, que ele é o quê? Aparecer em sonho para muitos jovens, para anciãos,
para o que, meus amores, tudo que está escrito está se cumprindo. Não se cumpriu porque está se cumprindo. Entendeu, meus amores? As pessoas têm que entender. E os discípulos, para vocês verem que os discípulos ficaram com dúvida, pensando que aquele que Jesus disse que ia ficar vivo, ele pensou que aqueles discípulos que foram levantados com Jesus, que Jesus levantou os 12 discípulos, eles pensavam que era eles que ia ficar vivo até o dia da vinda de Jesus. Jesus vai corrigir agora, ó, preste atenção. Ó. Divulgando, pois, entre si os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Meus amores, nós todos morreremos, como os discípulos morreram. Quando for na vinda de Jesus, eu sendo esse discípulo que Jesus quer que a gente fique vivo até o dia que ele vem, se eu sou esse discípulo, eu vou ficar vivo até o dia da vinda dele. Mas vocês pensam que eu não vou morrer? Não, eu vou morrer. No dia que ele vir, eu vou morrer. Jesus disse, passará da morte para a vida. Tem uma grande diferença. Por isso que Jesus vai falar aqui para vocês, ó. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Tá vendo como eles entendem as coisas tudo errado? Jesus vai corrigir agora, ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Você está vendo, mãe? Jesus repetiu de novo. Ele vai ficar, aquele discípulo que Jesus ama, vai ficar vivo até o dia da vinda dele. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Ele disse o quê? Que ele vai ficar. Então, vocês acham daquela geração dos discípulos de Jesus? Vocês sabem que todos eles morreram. Mas tem alguém que Jesus disse, garantiu a vocês que ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Entendeu? Essa pessoa já só levantou. Ele, quer dizer, ela não. Essa pessoa, Deus já levantou ela na face da terra. Deus já trouxe ela e Deus já levantou ela sobre vocês, entendeu? Cabe o quê? Cada um de vocês escutar, entendeu? Não escutar a mim, escutar Jesus. Os sonhos não são meus, as revelações não são minhas, tudo vem dele, eu não tenho nada. Nem a minha vida que eu tenho não é minha, é dele, né? Então, deixo bem claro. Meus amores, entreguei aqui pra vocês. Agora bora lá pra onde eu tava, né? Meus amores, eu li foi João 21, viu? Já saí de lá, não vou mais nem olhar porque eu já perdi tudo. Assim, né? Pra me dar os versículos a vocês. Ó. Preste atenção. O que é que Jesus está falando, ó. Ele ouviu... Eu vou ler o versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. 4 versículos, aí, ó. E vendo ele que a espada vinha sobre a terra, o que é que vai vir sobre a terra? A espada de Deus, a justiça de Deus vai vir sobre a terra. Então, e olha, preste atenção nos detalhes desse versículo, ó. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta. Tocar a trombeta, meus amores, é falar que tem algo para acontecer. Como Jesus me mostrou o sonho do arrebatamento, eu tenho que dizer a vocês que está prestes a acontecer algo que na terra, a vinda de Jesus. Com ela, várias coisas vão acontecer nesse dia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa ao povo. Tá vendo o que é que Jesus disse? Para me tocar a trombeta e avisar vocês, entendeu? E eu tô com negligência não, eu tô fazendo a minha parte. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e alcançar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Você está vendo aí? A gente já não tem culpa, porque ele escutou. Trombeta é a nossa voz, entendeu? Glória a Deus. Ó, e ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Então, se vocês escutarem a palavra de Deus, vocês se arrependerem e vocês se voltarem para Deus, para Jesus, salvar-lhe a vida de vocês. Antes da vinda de Jesus, que a vinda de Jesus está escrito no livro do Apocalipse, eu leio nos outros cantos também, mas a vinda de Jesus
É o quê? Com grande terremoto, é com maremoto, é com vulcões. Então, tudo isso na vida de Jesus. Vocês acham que vai ser um dia normal? Nada normal. O dia tá normal, mas na hora do momento, no momento do acontecimento, nada vai ficar normal. Vai ser o momento que vocês vão se ajoelhar perante a Ele, porque vocês estão vendo, vão se curvar perante a Ele. E aí? Hum? Continuando aqui. Ma- mas se quando o atalaia vi que vem a espada e não tocar a trombeta, aí meus amores, aí é comigo, presta atenção, ele tá dizendo, atalaia é eu. Se eu tô vendo que Jesus já tá vindo, se eu não chegar pra vocês e falar que Jesus já tá voltando, e Jesus pegar com vocês, Jesus pegar vocês nas iniquidades, nos pecados de vocês, o culpado vai ser eu. Por quê? Porque eu não abri a minha trombeta e falei com vocês, entendeu? Abriu a boca. Eu vou repetir, ó. E, e ele ouviu o som, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvar a sua vida. Então, eu vou continuando, ó. Mas se quando o atalaia vier que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado, foi levado, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Então, meus amores, se atalaia sou eu, quando Jesus vir levar uma alma, então Deus já está dizendo que vai requerer das minhas mãos o sangue de vocês. Por quê? Porque era para me ter avisado que Jesus já está voltando. Tem algo que é grandioso para acontecer na face da terra. Mesmo nós só vamos ver Jesus que é grandioso? Não, meus amores. A terra vai o quê? Um terremoto que vai ter na face da terra, igualmente nunca houve. Então, meus amores, é tempo de quê? Tempo de reconciliação, é tempo de arrependimento. Jesus está voltando. Endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Entendeu? O teu mestre está vindo. O nosso Salvador, o nosso Redentor está voltando. Como é que está a tua vida com ele? Entendeu? Bora lá. E a espada vier e levar uma vida dentre ele, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Você está vendo? Eu não quero ser cumprindo isso não, tô alertando mesmo. Tem muita gente que me odeia, tem gente que me odeia, me detesta porque eu tô falando. Mas, meus amores, vai ser pior pra mim se eu não abrir a minha boca e falar com vocês, entendeu? E eu não quero ficar com culpa por causa de vocês. Meus amores, o meu negócio é pregar o evangelho, entendeu? E te, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia. Olha, olha o que ele tá dizendo, ó. Filho do homem, ó. Vou ler de novo. E a ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, virá a palavra da minha boca e lá anunciará da minha parte. Povo de Israel, vocês alertam. Jesus, o nosso Salvador, o Rei, que vocês rejeitaram, que vocês humilharam, que vocês pisaram em cima dele, Jesus está voltando sobre nós. Não é só sobre nós, não. É sobre toda a humanidade. Jesus está voltando. Povo de Israel, vocês alertam. Consertem o caminho de vocês com Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Continuando. Vou soltar agora para as 12 tribos de Israel. Alerta, Jesus está voltando. O nosso rei, o rei de Israel. Vocês não almejaram tanto ver Jesus e a glória dele? Vocês estão prestes a ver Jesus e a glória dele em cima das nuvens, como vocês sempre almejou. Entendeu? Mas o prazer e o privilégio que vocês tiverem de caminhar com ele, vocês não vão ter agora, não. Vocês vão ter que aprender a se humilhar e clamar por ele, entendeu? Vocês só vão ver a majestade do meu grande amor, Jesus de Nazaré.
repetir esse versículo para vocês entenderem o que é que Deus está falando. Ó. E a ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouve a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Então, meus amores, primeiro tu ouviu a palavra da boca. Meus amores, Jesus me deu o sonho. Jesus me deu o sonho, eu interpreto bem direitinho da sua toda e na sua toda as escrituras. Então, vocês não creem se vocês mesmos não quiserem, mas Jesus está prestes a fazer o que Deus sempre fez na humanidade. Quantas vezes Deus já não andou no nosso meio e vocês direto rejeitando, vocês rejeitam Deus, Jesus, por causa das iniquidades, por causa de idolatria. O templo da casa dele, que ele construiu com o sacrifício dele, vocês fizeram o quê? Vocês quebraram a aliança. Deus comprou com preço de sangue. Vocês quebraram a aliança, vocês ainda se rebelaram contra a lei dele. E então, Jesus vai vir agora sobre a tua casa, entendeu? Mas nem tempo mais nós não temos. Claro que o primeiro tempo que vocês tiveram, que Jesus pisou nele, vocês fizeram o quê? Vocês fizeram o que jamais imaginava fazer, fizeram. Então, e o que foi que aconteceu? Aquele templo já não existe mais, mas Jesus construiu outro templo com sacrifício, entendeu? Quando Jesus disse assim, eu sou... Deus disse que... Jesus disse, vocês não creem não que o Pai está em mim, eu estou no Pai, que nós somos um só? Pois então, meus amores, vocês prestem atenção que foi que vocês fizeram. Ai, Meire, jamais nós fazemos isso com o nosso Pai, não. Vocês fizeram isso, foi com o Deus de Israel. Vocês pegaram, humilharam, colocaram ele na cruz. Glória a Deus. É o pássaro que sempre, quando eu tô fazendo o vídeo, ele vem aqui me visitar, né? Então, meus amores, vocês fizeram isso, foi com o nosso Pai, o Deus de Israel, entendeu? Quando Jesus abriu a boca e disse que nós, o Pai e o Filho, somos um só, porque vocês não se interessam nele. Então, se vocês, o que? Esse tempo inteiro, sempre rejeitando o meu grande amor, o Deus de Israel, vocês sempre rejeitando Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, mas ele vai reinar em nós para toda a eternidade, entendeu, meus amores? É o que eu gosto de esclarecer, entendeu? Jesus já está voltando, o nosso Salvador, já está vindo. E vocês o quê? Ainda continuam com o mesmo jeito, da mesma forma, entendeu? Meus amores, ó, vou continuar aqui, meus amores, porque o pássaro veio, ó, deu uma olhadinha e foi-se embora. Glória a Deus, eu a amo, meus amores, eu a amo. Meu Galileu, né? Sempre ele vem dar uma olhadinha, né? Glória a Deus. Meus amores, tem uma vez que ele vem que eu me descontrolo até do que eu tô fazendo. Porque, meus amores, ele vem e ele olha dentro dos meus olhos. Entendeu, meus amores? Glória a Deus. Bora lá? Continuando. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir ao ímpio, é para se eu não avisar o ímpio, presta bem atenção, do seu caminho morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei das tuas mãos. Então, meus amores, se eu não falar com vocês que Jesus está voltando, está prestes a acontecer algo grandioso na face da terra, meus amores, o que vocês vão ver, vocês nunca viram. O que Jesus, todo glorioso, com os seus anjos, os exércitos, nós vamos ver o que eu já vi, né? Eu já vou ver de novo, porque é isso que eu já vi Jesus várias vezes, né? Em sonho. E meus amores, aí, vocês vão ver também quanta honra, ó, pra vocês verem, nós não merecemos nem que Deus venha desse lado do céu para vir nos buscar. Nós não merecemos que Jesus venha desse lado do céu para vir nos buscar, não. Mas ele vem nos buscar. Quanta honra Jesus nos dá. Ele vem nos buscar e encontrou o mundo cheio de iniquidade, as pessoas viraram as costas para ele, como tem escrito. Que o quê? No final dos tempos, os amores de muitos esfriaram. E foi o que aconteceu. A igreja tá fria. Não tá fria, não. Tá gelada. Então, a igreja tá gelada. E as pessoas não sabem para onde é que vão mais. E o que foi que Jesus falou para vocês? Por que vocês não examinam as Santas Escrituras? Jesus falou o quê? Que ia chegar o tempo
que nós não ia adorar nem naquele templo em Israel, como não existe mais adoração lá, e nem em outro templo, entendeu? Por que não abre a tua boca e adora a Deus em casa? O que é que te impede? Tu tem vergonha de cantar para Jesus? Eu não tenho vergonha não, entendeu? Tu tem vergonha de falar da palavra de Deus para a humanidade? Eu não tenho vergonha não. Eu coloco meu rosto mesmo e falo que Jesus, eu a amo, que Jesus é o meu Salvador, ele me comprou com preço de sangue, eu pertenço a ele. Se ele veio ao mundo aqui e me comprou com preço de sangue, eu não pertenço a outra pessoa se não for o Deus de Israel. E eu ainda me orgulho do rei que ele é e do Senhor das nossas vidas. Agora eu não sei por que fizeram isso. Não é porque fizeram, porque tinha que ser feito. É porque, meus amores, até hoje a humanidade ainda não se voltou. Entendeu? Quantas pessoas vão quê? Quando Jesus vir, quando Deus mandar enviar o seu filho, quantas pessoas vão quê? Ver e crer. Só porque viu. São igual Tomé. E Jesus ignorou a atitude de Tomé nas Santas Escrituras. Por quê? Porque eu estou anunciando que Jesus está vindo. Vocês não estão acreditando. Vocês vão acreditar quando vocês verem. Vocês vão acreditar e se prostrar perante a Ele. Confessar que Ele é o Salvador da vida de vocês. Mas nesse dia não tem mais conserto. Entendeu aí? É isso que eu estou tentando avisar para vocês. Aquelas pessoas que criticaram, que humilharam, elas vão chorar amargamente. Entendeu? Mas Jesus já levantou pessoa antes para falar com vocês. Continuando aqui. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, meus irmãos, eu tô pregando aqui o evangelho para vocês, eu tô livrando a minha alma, entendeu? Do sangue de vocês. Porque se Deus me levantou nessa terra como atalaia e como um profeta, como tem escrito, então eu estou livrando a minha alma, entendeu? Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês se voltem, vocês aprendam a escutar a voz de Jesus, que clama por vocês. Jesus clama por vocês. Vocês querendo ir para... Vocês não estão querendo, vocês estão caminhando para a porta do abismo e Jesus tirando vocês de lá e vocês não querem, vocês querem ir para lá. Quer dizer que vocês vão, mas vocês não sabem o que é o abismo, mas vocês estão caminhando para lá. Quando vocês não saem o quê? Desse caminho espaçoso, o caminho que conduz o quê? Muitas pessoas, entendeu? O caminho, eu vou ler para vocês aqui. Eu vou sair daqui, mas aqui já tá marcadinho. Esse caminho, meus amores, é o pior caminho que a humanidade escolhe para caminhar. E aí vocês caminham com prazer, com um ânimo tão grande, vocês caminham com os próprios pés de vocês para esse canto, que é porque pro abismo, pro inferno. Pro céu vocês não querem não. Quem quer ir pro céu? Ai, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer caminhar com Jesus. Me diz quem que quer caminhar com Jesus. Quem é que rejeita tudo para estar caminhando com Jesus? As pessoas quando estão na igreja, muitas delas não deixam ódio de lado, não deixam mágoa, não perdoam seus irmãos, não deixam mentira. Eu acabei de ver um vídeo que chega me deu nojo. Dentro da igreja evangélica teve o estupro de uma criança. Você está vendo como o inimigo, o que ele está fazendo? Mas só que isso não vai, isso aí Jesus está prestes a mudar. E quando ele mudar vai ser para sempre. Entendeu, meus amores? Preste atenção aqui, ó. O que é que Jesus está falando com vocês? Jesus dá logo um convite a vocês, para vocês saírem o quê? Desse caminho. Espero que essa pessoa que fez isso, Jesus, eu não espero não, que não seja julgada por uma humana, não. Eu peço ao meu grande amor que ele seja julgado por ele mesmo, entendeu? É isso que eu peço a Jesus, o que ele fez com essa criança, entendeu? Peço mesmo. Porque é o meu grande amor, que ele é o juízo e o que sentencia. Aqui a sentença dos homens é boa sim, em alguns casos, entendeu? Mas a sentença de Deus, ela é correta em todas as maneiras. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas entram por essa porta aqui é a porta do inferno. E esse caminho espaçoso aqui, deixa eu ler aqui para vocês.
Caminho espaçoso que conduz à perdição é o que? O caminho que o ímpio anda. É esse caminho que o ímpio anda, sem nem imaginar que estão indo para lá. Entendeu? Por isso que eu digo não, por isso que Jesus disse, se nós não nascer de novo, é impossível nós herdar o reino do céu. Impossível nós herdar o reino do céu, entendeu, meus amores? Meus amores, olha, entrego para vocês, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Mãezinhas, alerta mais com teus filhos, entendeu? Nós estamos nesse mundo, o inimigo tá solto e ele tá com ódio porque ele sabe que Jesus está prestes a vir sobre a terra. E ele vai o quê? Tentar o quê? Quando fala igreja evangélica, ele é como se fosse ofendendo logo a Jesus, entendeu? Porque os templos não são do ser humano. Casa de oração é de Deus. Por que que o inimigo entrou lá? Mãezinha, vigia, o inimigo tá solto. Em todo canto, em todo canto. Eles querem blasfemar o templo, a casa do meu grande amor, mas não. O inimigo, ele tá solto. Vocês pensam que o inimigo não entra na igreja, não? Aí a igreja é de Deus, o inimigo não entra, ele entra. Vocês prestem atenção, que no templo, lá em Israel, no templo, entre o altar, Jesus abre a boca e diz que entre o altar e entre o quê? Entre a arca da aliança, mataram um profeta. Então, mataram um profeta entre o altar, entendeu, meus amores? Tem na Santa Escritura. Aí vocês acham que o inimigo não entra? Não é na casa do nosso pai, o inimigo não vai entrar, ele entra. Também escutei outro testemunho, que saiu um homem bem parecido de dentro de uma casa. Sabe quem ele era? Era Lucifer. Ele saiu de dentro de uma casa de oração, entendeu? Porque ele quer levar aquelas pessoas que estão lá dentro. Ele não está interessado naquelas que estão no mundo, aquelas que estão no mundo, abaixo elas cair, elas já entram pela porta do abismo, entendeu? E Jesus direto tentando resgatar vocês. O inimigo está interessado naquelas que estão dentro da casa dele. Por isso que acontece esse tipo de arrumação. Mãezinha, paizinho, vigia. Vigia. Esteja alerta. Jesus manda. Ele está ao nosso derredor. 24 horas. Rugindo como um leão. Procurando a quem tragar. Então, dobra o teu joelho, ora. Clama. Entendeu? Estarei intercedendo a Deus aqui. Entendeu? Meus amores, eu entrego a vocês. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. Fui.